Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio número 36 e hoje com um convidado aqui que vocês vão adorar, o Marcelo do Manual de Corrida. Seja bem-vindo, Mar! E ó, diretamente de São Paulo pro nosso QG. Obrigado por você vir, viu? Eu que agradeço aí pelo seu convite, é sempre um prazer estar junto com você, você sabe disso, a gente tem já esse relacionamento próximo há muito tempo aí. E é a minha primeira vez em Piracicaba, cara, então assim, foi uma honra de verdade estar aqui com vocês. Primeira vez de muitas que a gente está cada vez mais, time, pegando a galera de São Paulo e mostrando como o interior é bonito, ou como o interior tem um monte de corrida legal. E a gente vai convidando a galera. E na tela, o episódio de hoje... Tadadã! Essa foto ficou bonita demais, viu? Marcelo do Manual de Corrida. Essa foto que vocês estão vendo aí, time, é de uma prova que ele fez nossa. Não foi em Piracicaba, foi um duatlon em Indaiatuba, da Copa, que a gente já fala mais. Antes de eu começar, antes de eu até apresentar o Mar como eu conheço ele, vou falar dos nossos patrocinadores e começando com o Supermercado Pague Menos. Nosso muito obrigado ao Supermercado Pague Menos. E se você está nos ouvindo e ainda não se inscreveu para o Circuito Pague Menos, fique ligado que a próxima etapa vai rolar em Valinhos e está imperdível. Corra agora para o site corridapaguemenos.com.br e garanta o seu kit. E, além de cuidar da saúde, você também pode cuidar do seu bolso. No Pague Menos você encontra os melhores preços para encher o seu carrinho com economia e qualidade. E a Páscoa está chegando, né? Estamos na Páscoa. E tá rolando ofertas de ovos de chocolate para a família toda. E o melhor, dá para parcelar em 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. E em Piracicaba tem 2 lojas, time. Em Santa Terezinha e na Vila Resende. Qualquer uma das duas você pode aproveitar. E para a galera da região, sempre tem um Pague Menos perto de você. Continuando com os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, a Run For tudo para sua corrida, o energético 220 volts. E agora, time, tá gelado, a turma pegou que deixa gelado ali, que a gente toma, né? E também, você conhece Fotop, né, Mar? Conheço. O que eu gosto muito de falar, e eu vivo repetindo, é que a gente aqui dentro, a gente idealiza, organiza as corridas, os eventos esportivos. E a Fotop tem a missão de eternizar aquele momento, de, captar aquela foto da pessoa chegando, cruzando a linha de chegada ou no percurso, às vezes realizando um sonho, às vezes quebrando uma meta, às vezes quebrando uma barreira, enfim, sempre tem uma história por trás de toda a corrida. Daqui a pouco a gente vai falar do seu primeiro duatlon que foi com a gente, e nunca é fácil começar. E a Fotop vem e eterniza esses momentos. E ela mandou um presente para você. Deixa eu pegar o presente da Fotop aqui e entregar pro Mar diretamente da Fotop. Olha só, cara. Isso aqui foi a minha primeira meia maratona. Deixa eu ver. Meia Internacional de São Paulo, 2000 e... Não, foi minha segunda, acho que 2020, 2018, 19. Caraca, que lembrança, hein? Demais. Obrigado, legal, Fotop. Né? Muito obrigado, Fotop. E ó, posso lembrar também, além de registrar os momentos, a Fotop tem esse trabalho incrível de ser um trabalho, e às vezes o segundo trabalho, às vezes o primeiro trabalho de muitos fotógrafos. E você aí que quer ser um fotógrafo da Fotop, acessa o Instagram aí, Fotop Fotógrafos. Esse é o Instagram, né, Miquel? E entra lá, se cadastra. Se você tiver uma máquina fotográfica, você pode estar cobrindo os eventos e ser uma fonte de renda incrível, porque eles vendem essas fotos. E, time, você que tem uma foto da Fotop, não vai lá e tira um print e publica aquilo. Vai lá, compra a foto. Sem print, jovens. Sem print. Sem prints. No print. E ajuda os fotógrafos, eles acordam, às vezes chegam até antes que a gente lá que estamos organizando a prova, para garantir um espaço, garantir aquela foto, e estão lá embaixo de chuva e sol como a gente que está organizando a prova, para guardar a sua lembrança, para ter essa foto incrível sua. Beleza, time? Valeu, Fotop! Eles chegam lá, tem que estudar o melhor ângulo, o melhor local para eles ficarem, para não atrapalhar o seu percurso e ainda conseguir tirar uma foto só para eternizar esse momento. Então,
Sempre entre jovens. Sempre. Tem um detalhe, nas nossas provas, na maioria das vezes tem 2 fotógrafos da região que cuida da gente, que é o Biel e o Sandeco. Eles vão antes, às vezes final de semana antes, às vezes no sábado, para rodar o percurso, entender os melhores pontos para passar para os fotógrafos, para ter o melhor registro dos atletas. Turma, quem que é o Márcio? Só para vocês terem ideia, a gente afinou nossa relação, a gente ficou mais próximo na pandemia, que a gente fez um projeto junto, lembra disso? Pois é. A gente fez uma corrida virtual. Antes era o Instagram era o Corredor da Zoeira, e agora é o Manual da Corrida. A gente vai falar sobre essa transição de carreira, não sei se é essa aqui que você leva, mas você tinha uma dinâmica de tirar sorriso das pessoas, e aquilo cresceu na pandemia de uma tal forma em que, eu entrava para dar risada, assim, você sempre com umas sacadas, sempre com muito respeito e engraçado pra caceta. E aí deu certo, deu match, a gente fez a corrida virtual, foi super legal. Foi. E continuamos desde então esse relacionamento. Tivemos a primeira prova que você participou, nossa, foi o duatlon, certo? Foi. O presencial foi o duatlon, em Indaiatuba, da etapa da Copa Interior de Triatlo, duatlon e aquatlon. E a gente já fala mais. E é um cara super gente boa, obrigado por você estar aqui de novo, tá? Ah, que isso. Ótimo demais. Vamos começar? E pra galera entender quem que é o Marcelo por trás do Manual da Corrida. Quem que é esse cara? É exatamente os mesmos que você vê lá atrás de um vídeo, de um post, de um meme. O que eu tenho o hábito de dizer geralmente é que o maior elogio que alguém que faz vídeos de internet pode receber é que você é igualzinho quando eu te vi na internet, você fala do mesmo jeito, a mesma coisa. E é isso, assim... eu sou um cara que sou muito quinta série, igual a gente estava se falando agora antes aqui, muito zoeira mesmo, assim, e eu gosto de verdade de ajudar as pessoas, e o canal, ele nasce com esse intuito, antes de, tirar uma risada ali e tal, e hoje para levar informação de qualidade e de graça, né, porque, vídeos que eles são muito caros para que a gente faça ele, né, e a gente entrega esse conteúdo de graça para todo mundo, de realmente querer ajudar alguém a ter um tênis mais legal, mais acessível, de ter uma dica que vai, nossa, eu vou te ajudar com uma dica de como você faz para correr em dias quentes, ou agora que saiu um vídeo essa semana, como é que você faz para ter sucesso na Maratona de São Paulo, como é que vai ser o percurso, como é que vai ser subida, túnel e tudo mais. Isso é fantástico. Então, isso é muito legal porque você leva para as pessoas que tenham aquela única oportunidade de ter uma prova, porque, cara, a gente já está muito acostumado com esse ambiente há muitos anos, então a gente acaba meio que, é mais uma prova às vezes, sabe? Mas para muita gente aquela é a prova da vida. Então você ajudar esse atleta que está ali indo para essa prova a ter uma prova mais tranquila, é isso que me motiva, é ajudar as pessoas. E eu vim de uma área que é de tecnologia, fiquei mais de 20 anos lá em bancos e mais bancos, desenvolvendo sistemas, e há 3 anos tive essa migração de carreira para a área do digital. Assim, nunca fui um cara de internet, nada dessas coisas, sempre fui muito low profile, e de repente virou uma chave assim que eu me vi num mundo onde a internet era tudo para mim, sabe? E eu vi que o que eu tinha de entrega dava muito resultado na vida das pessoas. E, cara, dinheiro é muito irrelevante quando você realmente entrega o que você gosta para as pessoas, sabe? E é isso, cara. Eu sou esposo, sou pai, sou amigo, sou filho. Igual todo mundo, não tem nada de especial. Eu só faço uns vídeos que vocês assistem. E isso que você falou de quanto mais informação eu gero de uma prova específica, mais tranquila fica a prova para o atleta, é uma coisa que a gente acredita muito aqui, né, Mickey? A gente costuma falar que o evento ele tem vida própria, e quem faz ele acontecer são os atletas que estão lá nele. Então, quanto mais informação eles tiverem, mais vai ser legal a prova para eles, que é isso que você fez o vídeo da Maratona de São Paulo. O cara ele já sabe que ali
vai ser uma subida, ali está o ponto de hidratação, a entrega de kit como que é. Tudo isso vai trazendo para ele conhecimento que ele não vai descobrir as coisas. Ele já vai saber, isso faz ele ter uma prova mais tranquila. É um serviço super legal para a prova em si e também para o atleta. Então, fora isso, você faz review de tênis, de relógio, que é o diferencial do seu é que você, eu não sei se é a palavra entende mais de tecnologia, mas assim, você tem um outro jeito de falar, né? É de propósito isso ou é... Lá atrás, quando eu iniciei com esse tipo de proposta de levar vídeo para esse tipo de review, assim, eu tinha uma ideia que eu tinha dificuldade muitas vezes de entender nome de tecnologia. Esse tênis aqui tem tipo a Trensola XPTO. Cara, esse relógio usa o sinal de GPS GLONASS e tal. Eu falei assim, mano, eu não quero saber isso. Eu quero saber se ele vai funcionar para o que eu preciso. Então, eu não tinha nenhum lugar que eu conseguia ter as informações de um jeito simples que eu leigo, que era, poderia entender. Então, cara, eu quero levar a informação para as pessoas de forma que alguém que acabou de começar no esporte entenda o que eu estou dizendo e o cara que é super experiente também entenda o que eu estou dizendo. Obviamente que a experiência com o esporte te dá um pouco de embasamento para ter o discernimento de entender se aquilo é bom ou não. E não só simplesmente eu dizer que isso é bom e aí você vai lá e acredita cegamente. Eu não quero isso, que você acredite em mim, tudo que eu falo sem ter nenhum tipo de análise disso, sabe? Por isso que eu levo a informação, e é muito raro que eu diga que esse tênis é muito bom ou que ele é muito ruim, mas que ele pode ter um público diferente, ou esse relógio pode ter um público diferente. Mas o que eu quero levar é, esse tênis serve para você. Ele calça no seu pé e te faz ir para qualquer lugar. De um jeito simples. Desse jeito mesmo, olha, ele vai ter uma altura de entressola, ele é macio, ou ele é mais firme, e não, ele tem essa entressola em piba, ele tem 8 mm de drop, ele tem esse cabedal feito em hyper mesh. O pessoal vai falar assim, tá, mas isso daí é bom? Eu não sei, sabe? Então, é algo que é de propósito mesmo, o tipo de linguagem mais simplificada para eu atingir qualquer tipo de público, né? Funciona. Bom, super legal, né? Que bom. E quando e por que você começou a correr? Você lembra? Lembro, 2017. Eu iniciei exatamente no dia 2 de janeiro de 2017. Foi o meu dia 1 de treino, foram 30 minutos de caminhada que eu simplesmente cheguei em casa, sentei no sofá e eu não conseguia levantar de tanta dor que eu tive no meu corpo inteiro, assim. 30 minutos de caminhada. Eu era mega sedentário, não tinha nenhum problema de saúde, nada, e nenhuma indicação médica. Mas o que acontecia? Na minha família, a gente tinha o hábito de assistir a São Silvestre todo mundo junto todos os anos, porque tinha uma Globo e tudo mais, e era uma época que tinha todo mundo junto com a minha avó, isso desde muito novo, assim, eu me lembro disso, e a gente assistia. Mas, cara, eu não tinha ideia do que era aquilo, quantos quilômetros tinha naquele negócio, porque tinha um monte de gente com roupa diferente e tal. Mas, cara, isso deve ser muito legal, porque as pessoas estão muito alegres ali. Aí, anos ali se vão e tal. Aí lá pra 2014, aí eu morava lá na Praia Grande, uma cidade lá do litoral, lá perto de Santos ali. E tinha uma meia que passava na porta de casa. Na porta de casa. E eu saía de casa assim, falei, cara, que da hora isso tá aquilo que eu via lá na TV tá na porta da minha casa agora. Que louco isso daí. E eu não tinha indicação médica, não tinha nada, eu só queria mesmo. Eu falei, cara, eu quero estar ali onde eles estão. O que eu tenho que fazer? Aí eu fui, obviamente, como um bom senhor, jovem senhor ali, fui no Google, né? Como começar a correr. Aí achei lá um vídeo, ali um blog. Lá na época tinha muito blog ainda, né? Que indicava o que você tinha que fazer. Tipo, calça um tênis, põe uma roupa, acha uma planilha de internet aqui, que no caso foi da Ativo, né? Que era, lá na época, tinha muita gente que iniciou com esse tipo de planilha ali. Eu achei numa planilha de 5 quilômetros de iniciante para 3 meses. Isso, assim. Aí fui lá, iniciando só na caminhada, depois trote com um pouco de caminhada. Aí foi invertendo até, depois de 3 meses eu fiz 5 quilômetros.
E aí eu fiquei legal, mó feliz, falei assim, nossa, cara, eu não andava até a padaria. Eu ia de carro na padaria. E aí, de repente, eu tava correndo 5 quilômetros, Sim. cara. Era algo... Que é chão. Cara, o que hoje a gente corre muito mais do que isso, a gente perde um pouco de noção do quanto que são 5 quilômetros. Mas é muito simples. Entra no Google Maps aí, põe lá de um ponto fixo e traça uma linha reta de 5 quilômetros. Você vai mudar de cidade, muitas vezes. É. Você vai pra outra cidade. Tipo, fala assim, cara, e eu tô correndo isso. Então, desde 5 quilômetros até muito menos que isso, às vezes 1 quilômetro, 2, que muita gente tá bem lá no início ainda, não desvalorize esse seu início. Ou essa distância, né? Tem gente que não quer ir além disso. Tem gente que gosta de 5 quilômetros e vai ficar a vida inteira nisso, tudo bem. Mas eu me apaixonei muito pelas longas distâncias, 21, 42 e agora tá indo pras ultras aí, né? Você sabe que eu tive uma época que eu acho, não sei se foi 2022, eu adorava, eu continuo gostando, acho que é uma das distâncias que eu mais gosto, os 5 quilômetros. Eu ia participar de prova, eu só ia na distância de 5 quilômetros. Aí em determinado momento eu falei assim, nossa, acho que tem alguma coisa psicológica que fica travando eu. Falei, a partir de agora, sempre quando eu for me inscrever para uma prova, eu vou na distância maior, não vou mais poder ir na distância menor. Mas porque eu era viciado na prova de 5 quilômetros, que é muito gostosa. Você acaba ali 30, 40 minutos, você terminou, você tá ali com a galera já, não sofre muito, né? É uma delícia. Assim, pra mim não sofrer, né? Agora você pega os caras que correm bem rápido ali. O que eu gosto de 5 é justamente isso, né? Cara, você já iniciou, logo acabou. Mas eu adoro 5 quilômetros tranquilo. Tipo, eu não gosto de correr 5K, loucura, assim. Nossa, cara, se tem um negócio que eu não gosto é de correr rápido. Eu não me sinto à vontade, assim, tipo, cara, estourar a boca do balão ali, correr forte pra morte. Nossa, eu também Não tenho gosto, cara. Eu gosto de sentir aquele tipo de sensação de que eu tô super à vontade na prova. Dia a dia, tipo, lá no treino, eu não sou o cara que faz aquele intervalado que acaba no chão destruído, nunca. E não sou o cara que vai acabar nenhuma prova destruído. A não ser que, cara, fiquei muito mal nessa prova, porque tava um dia tipo, muito atípico e me senti mal por conta de algo que não foi que eu me esforcei demais. Mas eu não gosto de, tipo, arregaçar, sabe? Não, eu quero ir rápido, quero ser... Cara, eu gosto de ir de boas e mais longe possível. 21, 42 e por aí vai. E você lembra qual foi a sua primeira prova? Lembro. Etapa de outono no circuito das estações, lá no Pacaembu. Norte Marketing. É. Um abraço, meus amigos da Norte, Fabião. E eu acho Tá legal essa prova. tem muita gente que inicia nesse tipo de circuito porque é um circuito meio que muito amador mesmo. Você vê que muita gente que tá ali é super de boa, não tá indo lá pra ir rápido. Não é uma prova quando tem um tipo de percurso tranquilo pra RP. Então, é o tipo de prova pra você iniciar de verdade. Cara, você vai lá, tem uma puta estrutura muito legal, tem uma experiência muito boa, então... E é muito antigo. É. É muito antigo. Imagina o tanto de gente que já não colocou pra correr. Eu iniciei há 9 anos, 8 anos atrás. E já existia. Já né? existia e já era grande, né? Tipo, na época que eu fui, já tipo, meio que enchia toda a parte que é onde a Praça Charles Miller ali, que É grande. é a arena, tipo, naquela época já enchia a praça toda. Ó, e como que surgiu a ideia de criar conteúdo começando lá no Corredor da Zoeira? Como que isso foi isso? Baixou quinta série e falou... Eu fiz isso. Não, já tava numa fase meio que esquisita, tipo, de vida, assim, não tava muito legal. E aí eu ficava, tipo, lá no Instagram, assim, e aí, cara, tem um monte de piada legal aqui. Aí na época tinha o Chapolin Sincero, Chapolin Sincero. tinha um outro irônico, que não era o que é da corrida, né? Aí eu ficava vendo os memes deles lá, falei, cara, eu sei fazer isso aí também. Pô, e se eu fizer isso, tipo, que é de corrida? Porque não tinha nenhum meme de corrida na época, direcionado, assim, né? Aí depois que eu fui descobrir que tinha o Joelson, né, que é do Corredor Irônico lá, que já tava nisso já antes, eu falei, cara, eu vou
cara, vou fazer isso. E eu só descobri que tinha o Joelson porque eu fui escrever o nome, que eu fui criar o Instagram e já tinha Corredor Irônico, porque Era o nome que você tinha pensado. era, porque tinha o outro Chapolin Irônico, eu queria ser o Corredor Irônico, né? E aí eu falei, não, mano, pô, cara, já tem um cara com esse nome. Aí o que a da zoeira não tinha, aí ficou isso. Aí eu fiz os memes lá por mais de 2 anos, sem ninguém, tipo, saber quem que era que tava ali. Cara, muitos amigos meus falavam assim, nossa, você viu esse meme aqui, que da hora? E era você, e nem cara. sabia que era eu, porque era, tipo, anônimo, era pra eu me divertir. E foi numa época que era mais simples você, tipo, entrar pra esse mundo de criação de imagens, né? Porque não tinha vídeos lá naquela época. Então, tipo, você fazia os memes ali e tudo entregava muito bem, tudo ia muito bem. Então, cara, tipo, em um ano eu tava com mais de 50 mil inscritos. Coisa que, tipo, hoje, no Instagram eu tô hoje com 90 mil ou algo assim. Mas, cara, em um ano eu fiz 50 mil e depois mais 6 anos pra ganhar mais quase 50. Então, hoje é muito diferente pra você, tipo, aumentar. Obviamente que mudou muito o que eu tinha lá de conteúdo dessa época para o que eu entrego hoje. Isso faz com que o alcance também não seja o mesmo, porque o meme sempre entrega muito mais, né? Sim. É o tipo de conteúdo muito raso que a gente fala, que você vê ali em 1 segundo, 2, você já tá em outro, né? E o que eu faço hoje são vídeos mesmo um pouco mais longos, de 1 minuto e tal, que para o Instagram é muita coisa, né? Mas o que eu gosto mais é do YouTube, que surgiu na pandemia. Todo mundo já fala, cara, por que você não faz YouTube? Por que você não faz YouTube? Eu falei, cara, não, dá mó trabalho, tem que editar vídeo e tal, mó trampo. Aí tem que aprender a editar vídeo, que não tinha essa ferramentazinha que tem hoje em dia, tipo, Sim. de smartphone, que você edita o vídeo quase que automaticamente, né? Cara, você tinha que botar a mão na massa mesmo, tinha que ir lá e tinha muito aprendizado para isso. Eu não tenho nenhum tipo de formação, nem de marketing, nem de vídeo, nem de áudio, nada disso. Foi eu aprendi na na unha. raça mesmo. Aí entramos lá na pandemia e, cara, eu morava sozinho, tava isolado no apartamento, não falava com ninguém, não via ninguém o dia inteiro. Aí eu falei, meu, e se eu gravasse uns bate-papo com alguns amigos meus sobre o esporte? E vou pôr isso na internet. Aí foi isso, cara. Tipo, era podcast mesmo, não tinha nem vídeo, não tinha nada. Aí a gente meio que batia o papo lá no Google Meet, gravava a chamada, e aí tipo, só transformava em áudio isso daí e punha na internet. Cara, a galera tá achando legal, assim. Na época, 50 views, pra mim, era muita coisa. 50 views, 25 views, tipo, nossa, pô, pra um negócio de 1 hora e meia, Sim. tá? Aí eu falei, bom, se eu fizesse uns videozinhos aqui, um simprão, só pra fazer uns testes. A galera foi achando legal, aí eu fui me apaixonando muito mais por tudo isso que envolve, né? Porque muita gente não sabe o que é todo o tipo de processo de criação de um vídeo longo. É muito diferente de um vídeo curto de 15, 20 segundos, né? Cara, você tem que roteirizar o vídeo, você tem que ter uma câmera legal, você tem que ter um áudio legal, você tem que ter um assunto que você curta e que as pessoas também queiram escutar, né? E lá no começo eu dei algumas dicas só pra meio que testar e tal, e são vídeos horríveis, tem alguns que estão ainda online, mas, cara, completamente horrível, o jeito de falar era muito diferente, eu não tinha microfone, eu não tinha câmera, eu não tinha nada, eu tinha um celular, uma cadeira que eu amarrava com fita no meu celular, e era isso, assim, só tinha isso. E um sonho, né? Só pra não perder o gancho do sonho. E, meu, e aí, tipo, nessa hora que eu vi, cara, se eu investir um pouco mais nisso aqui, se eu estudar um pouco mais isso aqui, acho que vira uma renda auxiliar, né? Porque já ia ser muito bom ter um dinheirinho ali com AdSense, que não paga quase nada, mas pra quem não tinha zero e sai de 0 para 100, você já tem 100, né? Então, e aí, tipo, iniciei. Cara, fui estudar, fui me informar, fui ter referências lá de fora, de tipos de vídeo.
E a minha experiência com analista de sistemas me ajudou muito a criar o tipo de formato de vídeo que eu entrego hoje, que é um formato meio que em bullets, né? Que a gente chama. Então, tem um assunto, um tópico, eu falo sobre esse tópico, o próximo tópico, até entregar esse vídeo inteiro. Que é o que eu não via ninguém aqui no Brasil tinha isso na época. E hoje, sinceramente, eu não sei porque eu não acompanho muito assim na internet. Eu não sou um cara que assiste muito a internet, eu sou um cara que faz muita coisa para a internet, mas não assiste muita coisa. E aí foi nesse tipo de formato que ajudou muita gente e até hoje ajuda, porque é mais simples para você entender. Agora estou falando sobre o cabedal, agora estou falando sobre a entressola, agora estou falando sobre o X. Então, muita gente se identificou muito com esse tipo de formato justamente porque é mais simples para você entender. E tá muito simples e muito na cara, assim, ó, cara, agora estou falando sobre isso. Então isso ajuda muito com que eu entregue algo do jeito que eu gosto de fazer. E eu entendi que as pessoas também acham legal isso, né? E aí a gente foi evoluindo, tipo de conteúdo, tipo de equipamento. Começou então, como Corredor da Zoeira? Sim. O YouTube? Sim. E ainda ficou, acho que, quase um ano com esse nome, mesmo entregando já algo que não era de zoeira mais. Isso me incomodava muito. Assim, cara, eu não posso ter um nome de zoeira se o que eu entrego aqui não é zoeira. Porque eu não vou me identificar com isso que eu estou entregando, e as pessoas que vão assistir, eles estão indo assistir em busca de uma zoeira, em busca de um meme, de um vídeo de zoeira. E eles não vão ter isso. Então, chega um público e vê esse nome, eles não se identificam com esse tipo de conteúdo, não vai ir para lugar nenhum isso, né? Aí eu tinha que encontrar um nome que mostrasse o tipo de conteúdo que eu queria entregar. Boa, era isso que eu ia perguntar. Quando que surgiu? Foi há uns 4 anos atrás, já de uma necessidade minha de ir atrás de um nome mesmo, 3 anos atrás, de ter um nome que me identificasse mais com o tipo de conteúdo que eu estava entregando ali. Porque não era... tinha um meme ou outro no meio de muitas outras entregas ali que eram muito diferentes disso. Mas a maior dificuldade que tinha era achar um nome. Por incrível que pareça, né? Porque hoje em dia todos os nomes já existem. Eu quero ter um Instagram novo. Vai lá, cria um nome. Aí você vai achar o nome que você quer, já tem alguém. Já tem às vezes 2, 3 com o mesmo nome. Aí você vai achar outro nome, já tem 4, 5 que ele... Você vai, cara, como é difícil... Tem o oficial, tem o nome, tem o underline, tem o ponto, tem o pod.cast, o pó.decast, tem o podcast com underline no final. E eu queria um nome que fosse único, porque tem o manual X, tem o manual Y, o manual Z. Cara, quem vai saber quem sou eu ali no meio de estudo ali, que é um monte de gente igual que usa o mesmo nome, né? Aí foi quando eu fiz uma listinha com 50 nomes que eu achava que seria interessante para o tipo de conteúdo. E, cara, juro pra você, o primeiro nome era Manual da Corrida. E aí eu fui lá no Instagram, não tinha. Não tinha? Fui lá no TikTok, não tinha. Fui no YouTube, não tinha. Fui lá na Marcas e Registros, lá não tinha nome registrado. Aí eu falei, cara, isso é uma coincidência do universo sem tamanho, assim, porque não tinha nenhuma rede com ninguém com esse nome, nem com ponto, nem com underline, nem com nada. Todas as mídias estavam livres para esse nome. Isso há 3 anos atrás, hein? 3 anos atrás, cara. Então, assim, foi algo que realmente tinha que ser esse nome. Porque tinha 50 nomes que eu podia escolher. Esse era o primeiro nome e não tinha em lugar nenhum. Aí, na época que eu trabalhava com o Rafael, lá que é da Gas Influencer, né? Aí liguei pra ele na hora, Rafa. É o Rafa. Falei, Rafa, achei um nome aqui. Esse aqui, o que você acha? Ele, cara, não tem ninguém mesmo, você jura que não tem ninguém? Eu falei, juro. Então muda agora, vamos registrar esse nome aí, porque é impossível não ter ninguém com esse nome. É impossível. Eu falei, não tem, Rafa. Aí fiz a mudança na hora, assim, já antes de divulgar que ia mudar, já tinha mudado.
Aí fiz um vídeo, porque aí eu precisei explicar o que estava acontecendo ali. Porque muita gente, olha o que está acontecendo? Cadê você? a zoeira? Cadê a zoeira? Aí eu fiz um vídeo explicando porque tinha mudado e tal, mas que era um processo que já tinha acontecido, na verdade, né? Já tinha um tipo de conteúdo muito diferente, que eu já entregava, e que não era mais só de zoeira. Então, e a hora que eu decidi ter a mudança mesmo, fiz a mudança, aí eu perdi muito seguidor. Mas muito, assim, muito. Isso só porque eu mudei o nome, assim, né? Porque o tipo de conteúdo já tinha sido mudado. Já não era mais meme. Você já foi amadurecendo, literalmente, foi sim, mudando o que você queria colocar ali, e foi só uma mudança, porque esse nome não combina mais com o perfil, né? É isso. E tipo, a base foi, cara, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero que isso seja a minha vida em alguma hora ali, ou não. Eu quero que isso seja só, tipo, que é um hobby mesmo, e eu vou me divertir só com isso, e não quero ter um centavo disso aqui. E eu falei, meu, já tá dando um pouco já. E pode dar muito mais se eu realmente me posicionar corretamente nisso daí. E aí, cara, foi um ano de reposicionamento, de diminuir muito o alcance, de tipo aceitar que ia diminuir mesmo e que Faz parte. que era algo meio que esperado já. Diminuiu muito, aí depois de um ano começou a crescer de novo, mas ó, a duras penas. Mas o que o Instagram era antes, a minha maior rede, hoje é o YouTube, que tá chegando já a 100 mil. Você falou que esse episódio vai ao ar no final de abril, já vamos estar com mais de 100 mil já. Que legal. E o que você curte mais é o YouTube? Muito mais. Porque é um tipo de conteúdo que eu entrego com mais qualidade, porque eu posso aprofundar mais no assunto. É um tipo de mídia que realmente entrega o seu conteúdo se ele é bom. Ele não fica... Tipo, só pra gente ter ideia. No Instagram, se o seu conteúdo é ruim, ele não passa de 15 minutos. E ele morre. Se ele é mediano, ele não passa de 2 dias. Se ele é muito bom, ele pode durar mais do que uma semana. Pode, mas não necessariamente vai. No YouTube, o seu vídeo ele é praticamente eterno. Então, tem um tipo de técnica que a gente usa, que é o SEO, que ele faz com que o seu vídeo seja eterno. Por quê? Porque você tem a barra de pesquisa. Então, se eu faço um vídeo sobre qualquer assunto hoje e daqui a 5 anos alguém vai lá buscar sobre esse mesmo assunto, ele vai achar esse vídeo meu lá. No Instagram, ele nunca mais vai achar esse vídeo. Exato. Então, é um tipo de mídia que te recompensa pela qualidade que você entrega. Isso faz com que você queira sempre entregar algo melhor. Mas, cara, esse vídeo não ficou tão bom aqui. Mas se eu ajustar essa iluminação, se eu ajustar esse fundo, se eu pôr alguma coisa aqui pra não ficar esse buraco aqui, ele vai ficar muito melhor. Aí no outro vídeo você vai lá e você entrega isso um pouco melhor e você vê que o vídeo teve um alcance maior. Você fala, nossa, isso deu resultado de verdade. E não é esse alcance raso do tipo, cara, o cara viu 15 segundos e foi embora, não sabe nem quem eu sou. Que é uma coisa que eu noto muito mais. Há uns 2 anos atrás, as pessoas me reconheciam pelos memes. Ah, você que faz aqueles memes legal, né? Hoje as pessoas me reconhecem pelo conteúdo que eu entrego de qualidade. Pô, você me ajudou. Pô, você me deu aqui um nível de conselho que foi legal, muito legal. isso, né? Cara, por causa de você que eu iniciei no esporte. E isso é muito mais legal do que tirar um mínimo de sorriso rápido seu, sabe? Que você vai, nossa, dei risada pra caramba agora. Nem lembrei mais quem é o cara depois. Obviamente não que a minha intenção seja ser um cara conhecido. Eu nunca quis isso e até hoje não quero. Mas o que a gente entrega te ajudando e você vindo até mim não é o tipo de recompensa do agora eu sou famoso, mas não, agora o meu trabalho foi muito legal. O cara curtiu meu trabalho. Porque, cara, tipo, vídeo, amanhã vai surgir outro youtuber, depois vai surgir outro, mais legal ainda, muito, muito mais legal do que eu. E que vai ter um alcance muito maior, mas se eu te entrego algo que mudou a sua vida, é o que me paga, assim. E hoje é o seu trabalho, 100% sua principal fonte de renda, ou não? É meu trabalho. É o seu trabalho. Muita gente
de novo, não sendo muito repetitivo, mas é uma empresa. Legal. Então a gente tem que, tipo, administrar uma empresa. Tem uma série lá de produtos que a gente tem hoje, tem os vídeos que a gente entrega, tem uma produtora que a gente está abrindo, tem um monte que é de parceria com as empresas que a gente atua lado a lado no dia a dia. Tem aqueles links que vocês usam quando a gente divulga, tem algum tipo de cupom que também ajuda vocês, também ajuda a gente. Então, então tem tudo isso que faz essa máquina rodar, é uma empresa. Tem número CNPJ aberto, Legal. tem empresa que é de contabilidade, a gente emite nota, a gente faz tudo. Então, é uma empresa que tem que gerar lucro e que gera lucro. Então, eu vivo disso hoje, mas eu vivo num ritmo de trabalho muito mais insano do que eu tinha quando eu era um funcionário de empresa, assim. Que eu, tipo, meio que chegava lá 9 horas, 18 horas e ia embora. E, cara, minha vida desligava ali. Só ia ligar de novo no dia seguinte. Hoje, a minha vida é 24/7, levando a empresa adiante. Já foi num ritmo muito pior. Se a minha esposa escutar isso daí, ela vai saber. Mas, tipo, cara, quase perdi minha família por conta disso, assim. De falar assim, você tem que administrar o seu tempo. Porque uma coisa é você bater o seu dedo lá, tipo, na sua empresa, quando você chega e você vai embora, você não tem que administrar o tempo. Já está sendo administrado. Está sendo administrado por alguém. Na hora que você abre a sua própria empresa e vai empreender, você vai arriscar a sua vida no empreendimento, tendo uma filha pequena, tendo uma esposa, tendo uma casa, cara, você só pensa em ter que ganhar dinheiro para pagar as contas. Então, se isso é algo que te tome todo o seu tempo do mundo, você não vai nem... Foi isso que rolou com você? Foi isso que rolou comigo. Então, era dia de semana, final de semana, almoço de família, jantar de família, eu tava lá. E-mail aqui, o WhatsApp pra lá. Em que momento que você percebeu isso? A minha esposa falou assim, ou você para com isso, ou a gente vai seguir caminhos diferentes. Cacete. Porque, cara, tipo, você não existe mais pra gente. E aí eu preciso, eu tenho que dar um passo atrás. Mesmo que eu perca um pouco de imediato e que tenha que me virar nisso daí, mas eu tenho que ter horário para as coisas e tenho que ter dias para elas, né? E é muito legal você falar isso, porque eu já escutei esse tipo. A gente recebe às vezes, além de organizar a prova, o que vocês fazem? Né? Mais nada. Não sobra mais tempo. Você fala, pô, além dos vídeos que você faz pro YouTube, o que mais que você faz, né? Porque a turma vê lá o negócio pronto e acha, pô, ele gravou ali, deu play, o negócio subiu, né? Não tem noção do que é, né? Até captar o parceiro, gravar o vídeo, roteiro antes, onde vai gravar, a câmera, tudo aquilo, e aí é horas gravando, né? Assim, só para a turma que está escutando ter ideia, a gente leva um dia, na verdade não é um dia, né? São quase 8 horas para gravar 2 episódios de podcast com a galera do escritório envolvida, fora edição, depois os cortes e tudo mais. Então assim, vai um tempão. Ainda mais no caso de vocês, que é todo dia, ou quase todo dia, é conteúdo, é muita coisa. Mas é só gravar vídeo? O que eu falo para um vídeo de 8 minutos, que é mais ou menos a média que a gente solta, de 8 a 10 minutos, a gente leva em torno de 8 horas para tudo, né? Tudo. Para ter a ideia, então tem ali o briefing, que a gente fica ali tipo, buscando na internet, buscando referências e tudo mais. Tem a roteirização disso. Depois tem a gravação, e para você gravar você tem que pôr luz, ajeitar a câmera, tudo mais, microfone, cenário. Depois você tem que gravar isso efetivamente. Depois você vai precisar editar aquilo ali, publicar, que não é só subir no YouTube, não é só upload, você tem que ter as métricas que você tem que pôr, você tem que saber que palavras você vai usar nesse vídeo para ele ter um alcance bom. Tudo isso são estudos que a gente faz para que esse conteúdo ele tenha a maior entrega possível.
Então, para um vídeo de 8 a 10 minutos, a gente leva em torno de 8 horas. A gente hoje tem 5 vídeos longos por semana lá no YouTube. Nossa. Sendo que de 15 em 15 dias a gente também tem o nosso podcast, né? Só que no podcast aí tem um estúdio que ajuda a gente ali, que é nosso parceirão lá, e que já entrega ele meio que já pré-editado já, né? Então já tem coloração, já tem vídeo, áudio, tudo meio que direitinho, né? Mas e ainda tem com a produtora, então, por exemplo, a gente vai ter um vídeo que é um documentário que vai sair em setembro, a gente já começou a produzir ele agora. Isso, cara, a gente está em março. Tem outro que vai sair no final lá de dezembro, que a gente vai iniciar lá para junho e julho todo o esquema de roteirização dele, de produção. A gente tem um livro que eu estou escrevendo, que é sobre isso também, né? Que vai sair ano que vem só. Mas, cara, eu já estou escrevendo um livro agora. Mais de um ano e meio para o livro ficar pronto e chegar ali de fato a ser um livro, né? Então, o que a gente não enxerga é o que realmente toma muito tempo no dia a dia. E a gente não tem só um projeto andando em paralelo, a gente tem 4, 5, 6 que estão andando em paralelo e sempre ao mesmo tempo, fora o dia a dia, que é o... Cara, tem que ficar administrando o seu Instagram, seu YouTube, para ver se não teve nenhum tipo de problema, subir os vídeos... Responder a galera. Exatamente, assim, por dia eu recebo em torno de 500 mensagens. Cara. E eu tento responder todas elas. Grande parte é só tipo um ok, um sim, sim, é isso aí. Mas tem uma parte delas que é tipo um esquema meio que de consultoria, né? Cara, me indica aí um X, tipo, me indica esse relógio, me indica um tênis. Aí você tem que pensar o que a pessoa quer, né? Não é só você dar... E aí você entra nisso? Sim. Tipo, mas o que você está buscando, né? O que você vai correr? E tal. E Exato, dá? dá. Nossa. Assim, já foi mais fácil, né? Hoje eu tô aumentando a equipe já porque eu mesmo sozinho não dou conta, mas tem muitas tarefas, dá pra meio que delegar nesse momento, tipo editar vídeo. Sou eu que edito todos os vídeos, né? E eu que gravo todos os vídeos, e eu que respondo todo mundo. Então tem algum tipo de tarefa, tipo edição. Dá pra eu ter um editor lá que me ajuda, sabe? Mas você acha que você vai conseguir? Porque eu já vi youtuber falando do tipo, nossa, eu não consigo deixar outra pessoa editar meu vídeo, porque tem que sair do meu jeito e do jeito que eu gosto, que tem um carinho muito grande por aquilo e não vê outra pessoa fazendo. Eu tenho muito, sim. Tem alguns tipos de vídeos que eu vou seguir editando porque tem a emoção do negócio ali. Mas tem tipo vídeo de review. Cara, a grande parte é só corte, adicionar algum tipo lá de legenda e tal, então não tem muito o que você inventar. Agora, vídeo de prova seu... Dia de prova, cara, você tem que passar a sua emoção. E a pessoa que vai editar o vídeo não tem a sua emoção. Ela não tem o que você viveu na prova para você retratar aquilo ali na montagem do vídeo. Porque... O storytelling ali. Exatamente. Que você sentiu. Então, nesse momento eu senti tristeza. Aí você tenta pôr uma música um pouco mais triste para meio que retratar esse momento seu lá que você tinha ali, né? E a sequência que você monta ali, os seus montes de videozinho que você grava durante a prova inteira, também muda o que você entrega. Então, se eu pôr esse vídeo nesse momento, não vai ter um alcance muito bom. Mas se for nessa sequência aqui, vai ficar muito melhor. Muitas vezes o que você assiste não é uma sequência natural dos fatos que aconteceram. Tipo, acordei, cheguei na prova... Mas muitas vezes é a montagem dos fatos de uma forma que desperte maior curiosidade para você. Que você consiga absorver aquele tipo de conteúdo melhor e que você realmente se sinta na prova. Eu ainda não consegui chegar nessa fórmula, porque é muito difícil, né? Porque uma coisa é você assistir o vídeo que alguém fez uma prova. Você vai assistir às vezes porque você quer ir para essa prova num outro ano... Você quer ter alguma ideia de como que funciona essa prova. Outra coisa é você fazer um vídeo para quem estava nessa prova também sentir como se estivesse vivendo ela de novo.
esse é o meu objetivo. Obviamente que o cara que vai pro outro ano ele também quer assistir, ele vai ter a mesma experiência, mas se você atingir esses dois com um vídeo só, Puta, que legal. aí você tem um vídeo muito legal, porque a pessoa que foi na prova vai reviver esse momento, ainda mais tipo, se é uma prova muito longa, que, sei lá, 21, 42 e tudo mais, o cara, ele teve um dia muito especial ali, muito especial, então ele vai querer ver o vídeo para reviver esse dia. E se eu conseguir transparecer para ele o sentimento de reviver o dia, com a música que eu escolhi, com os takes, com a forma que eu fiz o vídeo, isso é o meu objetivo. Cara, eu assisti o seu vídeo, foi como se eu estivesse lá de novo. Que foi muito legal. Então, de novo, pessoas, né? Assim, nunca é só um vídeo, é sobre chegar nas pessoas da melhor forma possível. Que ela entenda e que ela se sinta abraçada por algum vídeo seu, assim, por algum tipo de conteúdo que a gente entregou. E isso é o meu objetivo, assim, não sei se já tô lá, e aí quem tem que dizer muito melhor isso são as pessoas que estão assistindo os vídeos, né? Mas é esse o objetivo, de você sentir que você estava lá de novo, ou que você, de um jeito ou outro, se sentiu abraçado por um vídeo. Porra, que legal, hein, mano. E aí a turma tá achando que era só ele chegar, ele gravava o videozinho, não tinha nenhuma... Eu posso dizer que você, se você não tem inscrito, tá quase saindo uma missão em visão e valores do canal. Por tudo isso que você tá contando, sabe? É isso. Não é simplesmente, eu tô dando um play lá e tô subindo um vídeo pra ganhar uns trocados. Até porque se vocês verem quanto que paga o AdSense, vocês... Ninguém viu, assim, não vou dizer que não é bom, mas o AdSense, ele pode ser uma boa fonte de renda, por exemplo, para quem tem... para muita gente. Então, tipo, se você ganhar 4, 5 mil reais, porque hoje o dólar tá R$6, hoje tá uma beleza. Então, o AdSense vem sempre em dólar, né? Mas, cara, pra vocês terem ideia, a cada 1000 visualizações você ganha $2. Isso quer dizer em torno de R$10. Já tem ali os seus descontos que acontecem de IOF e tudo mais, né? Então, para 1000 views você ganha R$10. Então, para você ganhar algum dinheiro relevante para isso, seja tipo um salário mínimo, você tem que ter em torno de 150 mil views para ter R$1.500. Cara, pra você ter 150 mil views todos os meses, é um salário mínimo, que para muita gente já é o salário, né? Então já é muito bom. São 150 mil views. Vou aproveitar o gancho. Time, compartilha esse vídeo e na verdade entra em todos os nossos vídeos do YouTube, já compartilha pra galera, porque eu e Mickey a gente recebe em dólar, né, Mickey? Já ajuda a gente. Compartilha o vídeo, curte. Vou dar um pause agora, até pra você respirar. É que tá fácil hoje, né? Puta, eu lancei 2 perguntas. Eu acho que ele já viu o roteiro aquela hora que a gente saiu, ele pegou e ele já foi lendo. Tá, esse aqui já fala em seguida, esse e já emendou tudo. Momento corrida agora. O que é o momento corrida que a gente faz? Eu vou falar de uma prova nossa que vai rolar. Enquanto eu tô falando da prova, Márcia, você vai pensando na porcentagem de desconto que a gente vai dar para quem tá nos seguindo. De 0 a 100 desconto, você pode escolher. Eu até olho para baixo nessa hora. E você vai falar de 0 a 100 o quanto de desconto vai ter na prova e o Mickey vai falar a quantidade de cupons que a gente vai ter. O Mickey, nós está chegando no episódio número 40 logo. Do 40 para frente nós vamos mudar essa brincadeira, beleza? Vamos pensar em outra coisa. Vai pensando, tá? E a prova? Puta, provou, hein, time? Se liga na corrida que a gente vai liberar o desconto que o Mar vai liberar para vocês, que é a Corrida São Vicente Meia Maratona de Sorocaba, que vai rolar no dia 13 de julho. E, lembrando, eu não falei o cupom ainda, as nossas inscrições, as inscrições das nossas provas, todas pelo site do Ticket Sports. Prova da Chelsea, sempre no site do Ticket Sports. E tá na tela, né, Mickey? A gente tá colocando na tela para você conseguir abaixar
o app da Ticket Sports, tanto no Android tá de um lado e no iOS tá do outro. Isso aí. Tá certo, né? iOS aqui, Android aqui, time. Baixa no QR Code, baixa o app da Ticket Sports e não são só as provas da Chelsea Sports que tá lá. As provas dos meus amigos que organizam provas. Os melhores e os mais legais são todos lá dentro da Ticket. Os que não estão também são legais, sim, mas a maioria está tudo lá. As melhores, maiores provas do Brasil estão dentro da plataforma da Ticket Sports. Corrida São Vicente, meia maratona Sorocaba. Sabe o que é legal? Quem quiser correr a nossa corrida junto com o que antes era o Corredor da Zoeira, tá lá. Tá lá também, tá nas virtuais. Você checou isso antes de falar? Chequei. Checou mesmo? Porque eu fui pesquisar a medalha dele hoje pra ver se... Tá. Então quem quiser uma tartaruguinha, né? Uma camiseta super legal. Bem legal, bem legal. Não pode ter Nutella. Time, mas se não Kit. tiver, tem um monte de prova. Você vai deixar eu falar? Vou deixar. Liga pra alguém chamar o Mickey. Ó, Corrida São Vicente, meia maratona de Sorocaba, aquele kit recheado, pós-prova recheado. O que você vai fazer 13 de julho? Vou vir pra essa prova. Sorocaba. Pode ser? Vou. Putz, time, que vocês vão correr Corrida São Vicente, meia maratona de Sorocaba. Vocês vão encontrar o Má lá e vocês vão falar o que vocês acham do vídeo dele lá pra ele, tá? Vocês não têm ideia de como isso é legal. A gente se enche de orgulho quando a galera vem falar que escutou, assistiu e tal. E é a mesma coisa, talvez muito mais potencializado pra ele, que é o trabalho diário dele. A gente também é nosso trabalho, né, Mickey? Mas a galera ama escutar isso. Vai. Quantos por cento de desconto? Vou antes justificar a minha resposta. Putz, quando começa assim, levamos, hein, Mickey? Não, é sério, porque assim, ó, se eu dou muito desconto, poucas pessoas vão aproveitar. Então, eu acho que é muito legal a gente ter ali um meio termo, um bom desconto, mas que mais pessoas possam aproveitar, né? Eu acho que 25% ali é um número bem legal, para também não acabar com a vida do guia aqui, e para muita gente poder aproveitar aí o desconto e correr junto com a gente lá em Sorocaba. Ó, foi bem, hein? Mas você vê que ele foi, assim, não, mas ele é comercial, ele já jogou a bomba pra você, falou, tô dando um desconto, que pra ele é um desconto menor, entendeu? Porque ele podia dar 100, aí ele falou, eu vou dar 25, mas já jogou pra você, dá bastante, né? Vai, Mickey, quantos? Que número de episódio que é esse? 36? Nossa. Muita coisa. Calma lá, Priscila. Não, vamos 10 pessoas. 10 pessoas. 25 já é bastante. 10 pessoas, 25%. Qual que vai ser o cupom? Qual que vai ser o cupom, Mar? Cupom? Manual na Chelsea. Manual na Chelsea. Cabe? Cabe. Time, valendo no site da Ticket Sports, Corrida São Vicente, meia maratona de Sorocaba. Manual na Chelsea, 25% de desconto. Lembrando, as 10 primeiras pessoas. Se chegar até o fim do episódio, hoje, não usar, não vale mais, até o fim. Valendo. Deixa eu te perguntar, como é que tá a sua relação com as marcas? Porque o que eu vejo? Eu vejo uma galera tendo que comprar o tênis para fazer review que as marcas não estão mandando. Eu não sei se isso está rolando com você. Sempre aconteceu isso. Assim, lá atrás, quando eu iniciei, tem um grande amigo, Rafa, que cara, antes de eu ter o YouTube grande, antes de tudo, antes de eu trabalhar com ele diretamente, ele já me falou assim, cara, faça o conteúdo para o seu público, não dependa das marcas. Nunca, de nenhuma marca. Porque se você esperar que a marca te mande alguma coisa para você criar algum vídeo, você não vai ir adiante nunca. E acho que esse foi o maior diferencial que eu tive até hoje, foi justamente por eu acreditar que o meu conteúdo são para as pessoas que me assistem e não para as marcas. Por mais que isso possa ser um tiro no meu pé, assim, mas as marcas, elas querem te mandar o que tem de melhor. Tênis com a maior tecnologia, o mais legal, que mostre o que a marca realmente tem de melhor no mercado. As pessoas não podem comprar isso. 90% de quem está no esporte não pode ter acesso a esse tipo de produto. Então, lá no começo, eu já tinha a ideia de, cara, vou ter que comprar o tênis. Então, tipo, lá no começo que eu não tinha muita grana,
Hoje também não tenho muita, mas hoje tenho um pouco mais de abertura com as lojas que me ajudam muito. Então, assim, todo mês eu comprava um tênis só para testar. De R$200, de R$250, que o que eu acredito de verdade, de coração, que até R$300 você consegue encontrar muita coisa boa. E R$300 já é muito dinheiro para muita gente. Um salário mínimo está R$1.500, então R$300 é um quinto de um salário mínimo. 20% da sua renda para um tênis, sabe? Então, eu tive e tenho até hoje que investir muito nesse tipo de tênis de entrada, porque as marcas não mandam, as lojas não mandam, porque não é interessante para eles isso. É interessante para eles que a gente mostre o que tem de tecnologia. O que tem maior valor agregado. Super amortecimento, mega conforto, tecnologias novas estudadas no laboratório de engenharia, de não sei da onde. Cara, para a marca é importante que você mostre isso. E eu também acho que é importante você dar esse tipo de visibilidade para as marcas. Porque é bom ter um meio termo. Tem um público que quer um Nimbus, que quer um Vaporfly. E tem um público que quer o Nike, o Inflow, Nike Revolution, que custa 250 conto. Então, tem público para todo mundo, mas o maior público, a massa realmente que busca qualquer tipo de equipamento, é o cara que não tem grana para investir, assim. E eu já fui esse cara. Tá? Assim, eu tinha que esperar lá na Black Friday, e lá na Black Friday eu comprava 4 tênis que eu usava durante o ano inteiro. Juntava grana o ano inteiro para comprar lá na Black Friday o modelo anterior, que estava em liquidação, ia lá e comprava 4 iguais, assim, para usar o ano seguinte inteiro. E não comprava tênis mais o ano inteiro. E aí... A estratégia é boa, né? E eu indico isso para muita gente. Falo assim, hoje não tem muito mais grandes mudanças entre uma versão e outra. Não tem aquela coisa do, nossa, saiu da água pro vinho. É muito raro acontecer isso, né? Só quando o cara estudou uma tecnologia super nova, inovadora, e agora está lançando algo muito novo. Mas, salvo exceções, o que muda entre uma release e outra, cara, é um ajuste no cabedal, uma melhoria pequena, que pra gente que é amador não é nada significativo. Não é o que você fala, nossa, pelo amor de Deus, se eu não comprar a última atualização aqui, eu não vou conseguir correr. Você vai. Então, assim, e muitas vezes a versão anterior na Black Friday chega a ser 1/3 do valor da versão nova. Muito mais em conta. Tipo, eu sempre usei muito os Mizuno, né? Quando iniciei lá. Cara, tinha o Mizuno Rider, que na época era o Pro Runner, né? Que ele custava, tipo, novo, tipo, R$800 na época, que já era muito caro, assim. E lá na Black Friday, a anterior, eu pagava 250, R$300. Aí, R$1.000 comprava 4 tênis que duravam o ano inteiro. Então, hoje, ainda tem uns 70% do que eu testo, eu compro. Eu que invisto porque e é um investimento, né? O que eu sempre explico. Quando você abre uma lojinha e você vende água, você compra água de alguém que vende muita água e te arruma um preço mais abaixo, porque você compra muitas águas, e aí você vende para o cara que quer uma água só, em um preço que te dê um lucro. Então, eu sou a mesma coisa do que uma loja. Eu compro os meus insumos, seja um tênis, seja um relógio, seja ali um fone, testo, e isso tem que me dar lucro. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho que pensar qual produto que eu vou adquirir que vai ter um alcance bacana, que vai ajudar as pessoas, que é um tênis que é bom de verdade. Às vezes me decepcionam, porque às vezes tem um tênis que eu não gosto, mas eu tenho que testar aquilo ali porque é meu trabalho. Testo ele, faço vídeo e muitas vezes ali eu vendo ele para que gire, né? Porque tipo, não adianta eu hoje vai sair o vídeo de review de tênis 358. Então já são 358 tênis que eu testei. Você imagina se todos eles estivessem lá em casa ainda? Não ia ter espaço para mim, né? Lá. Então,
Alguns ali eu fico, porque são os que eu uso no meu dia a dia, quando eu posso escolher o tênis que eu quero usar no treino, né? Que é muito raro. E outros ainda estão lá porque são tipos de produtos que geram outros tipos de conteúdo. Tipo, vídeo de 5 indicações de tênis para você iniciar. Aí, com esse tipo de conteúdo, eu ainda tenho algum estoque que fica lá para esse tipo de vídeo. Mas os que é só de review mesmo, compro, testo, gravo e vendo. Compro, testo, gravo e vendo. Puta, eu acho que a galera... Não sei se vocês pensaram a mesma coisa que a hora que ele falou de tênis, na faixa de R$300, bom. Na minha cabeça já veio assim, me indica. Qual Claro. tênis nessa faixa você indicaria para quem está começando? Meu, tem um tênis que eu sempre digo sobre ele porque foi o que causou a maior polêmica até hoje, né, do canal. Olympus Inverse. Quando ele lançou, ele foi lançado por R$399. E eu falei, cara, esse tênis dá pra fazer maratona com ele. Fácil, fácil, fácil. Aí a pessoa, né, impossível. Aí arrumei lá com a loja, fiz a parceria com a loja, fiz um conteúdo com ele específico. Foi aí que surgiu a ideia de ter os vídeos de review de 300 km. Falei, eu vou testar esse tênis por 300 km e vou fazer um longão de 30k com ele amanhã. Pessoal, você tá maluco, não sei o quê. No dia seguinte, peguei o tênis, que eu tinha rodado 2 vezes só, 5k, e fiz 30k com ele. Aí o pessoal, mentira, você não fez. Fiz. E digo mais, vou fazer mais ainda com ele ainda. Fazer outros treinos de 30 e poucos k com ele tranquilamente. E é um tênis que essa semana tava por R$230. Assim, Legal. com a mesma impressora do que tem no Olha o Polymark. Mickey lá pesquisando já para comprar. Pode pôr aí, cara, assim, ó. Já usa o cupom já, né? O que acontece geralmente é que a proporção de tênis muito bons nessa faixa de valor é muito baixa. Então, para você achar um tênis bom, você tem que testar 10 outros tênis. Nos tênis que são mais caros, você testa 2 para você achar um bom, que você goste, não é que é bom ou que não é bom, né? É que você goste, né? Porque isso é algo muito, muito individual. Do jeito que eu gosto de um tênis com entressola macia, o outro cara não vai gostar. Porque ele gosta de mais firme, que dá mais estabilidade. Então, é algo muito individual mesmo. Mas a missão que eu sempre tive é encontrar esse 1 no meio de 10 para te indicar. Então, por isso que eu sempre faço uns vídeos lá de 5 indicações de Legal. tênis, porque são aqueles 5 que eu tirei do meio de 50 para te indicar. Que eu realmente acredito que vai te ajudar muito, sim. E o Olympus Inverse, Fila Maximus, que custa R$280, que estava hoje aí. Tem o Fila Racer Curve 2. Cara, são tudo tipo abaixo de R$300. E que Funciona. Funciona, porque assim, o que a gente tem que pensar não é como se você tivesse R$3.000 e fosse comprar um tênis de 250. Você não tem R$3.000. Você não tem R$1.000, você não tem R$500, você tem R$250 para você comprar um tênis em 4, 5 vezes ainda. Então, se eu te falar que você não pode, porque o tênis não é bom, não tem nenhum bom nessa faixa de valor, o que você vai fazer? Você vai desistir de correr. Porque isso não é para você. E, cara, a corrida é para todo mundo. Pro cara que tem um tênis de R$100, pro cara que tem um tênis de R$200, pro cara que tem um tênis de R$5.000. São públicos diferentes e o cara que tem mais de R$500 para um tênis é uma bolha muito específica. Que é um mini, assim. Se eu abrir hoje lá no meu relatório de tênis que eu vendi no último ano, 3% foram acima de R$1.000. 3%. Então 97% foram abaixo de R$1.000. Time, você aí falando assim, nossa, eu só achava que tinha tênis para mais de R$1.000. E eu desafio você, de coração, assim. Me chama lá no meu direct que eu vou te indicar 3 tênis. Vai em qualquer loja que tenha eles disponíveis. Testa na esteira, que tipo, geralmente tem isso na Velocitar, na Centauro. Tem sempre uma esteira lá na própria loja que você pode pegar o tênis e testar lá na loja. Testa. Depois você me fala se realmente é só
algo que tinha na sua mente ali, que você tinha um pouco de preconceito, ou se realmente você não curtiu o tênis, que pode acontecer. Cara, não curti não é o tipo de tênis que eu gosto. Mas, de novo, se você tem 3 pau pra você comprar em um tênis sobrando, compra. Ok, compra, cara. Agora, se você não tem, eu tenho que te dar alternativa para isso. Que legal. E relógio? Eu vou aproveitar, turma. Vamos. Você tá anotando aí, né, Mickey? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo você escrever. Esse aqui, ó. É o Eu vi que acabando de testar agora. você tá treinando com ele, né? É um Amazfit. É um Amazfit T-Rex 3. Ele é... T-Rex, ele falou isso? Né? T-Rex. 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 A gente tem uma prova que chama T-Rex. É T-Rex do Tiranossauro Rex, né? Legal. Ele é o relógio top de linha que a Amazfit tem hoje no mercado. É o equivalente ao Chorus Apex, que é aquele tipo que é de resistência. Polar Vantage, que é o de resistência. Garmin da linha Fênix, que é o de resistência deles. O que é isso? É um relógio que é feito para qualquer tipo de situação. Esse aqui, por exemplo, ele suporta temperaturas de 70 graus até menos 30. Então, assim, e tem uma caixa que é muito reforçada, que é para aquele cara que é muito desastrado ou para o tipo de esporte que exige esse tipo de resistência, né, vamos dizer assim. O cara que corre lá na neve, lá no Canadá, menos 30 graus. Cara, se o seu relógio não for preparado para isso, ele vai simplesmente parar de funcionar. Ele vai congelar, né, entre aspas, assim. Ele para de funcionar. Esse relógio, ele custa, já no Brasil, com a revenda oficial da Amazfit com garantia de 2 anos, ele custa R$ 1.700. Ele é mais barato do que o Garmin mais simples que tem hoje no mercado, que é o 55, que custa R$ 2.400. Então, assim, tem alternativa. É que as pessoas ainda têm aquela visão de só existem as marcas mais conhecidas. Tênis é só Nike e Adidas. Relógio é só Garmin, Polar, Chorus. Então, não. Sempre tem uma alternativa. Eu sempre indico para muita gente um reloginho de R$500, menos de R$500, que tem todas as funções que esse aqui tem. Óbvio, ele não tem todos os sensores, ele não tem algumas coisas que pouquíssima gente vai usar. Porque muita gente só quer, cara, muita gente só quer ligar o relógio e sincronizar com o Strava. Quando é um cara que já está começando a seguir algum tipo de planilha, que é os treinos intervalados. E para muita gente isso já é o suficiente. Já é mais que o suficiente. O cara, mas se puder escutar música offline, tem, tipo, mas é um pouco mais caro. Então, assim, o quanto você quer de um relógio, quanto você precisa realmente dele. Eu quero que ele tenha tudo, que ele lave roupa, passe, cozinha, mas você vai usar isso realmente no seu dia a dia? Ou tá comprando a marca, né? Tipo, é igual que a gente sempre fala. Eu gosto da cidade de São Paulo, né? Porque lá tem tudo 24 horas. Mas o quanto de tudo que você usa nas 24 horas? Você vai tipo, numa pizzaria 2h30 da madrugada pedir uma pizza de 5 queijos? Quantas vezes você fez isso na sua vida? Então, e isso aqui é a mesma coisa. Eu quero um relógio que tenha o sensor XPTO. Você vai usar ele? Pode ser que eu use. Pode ser que você use, você não vai usar. Tipo, o que você vai usar? O que você realmente está sentindo falta no momento. Eu tenho hoje um reloginho que não tem sinal de GPS muito bom. Isso me atrapalha no meu treino. Então, se eu tiver um outro que tem um GPS um pouquinho melhor, me ajuda mais no meu dia a dia. Então, eu já estou sentindo falta disso. Agora, pode ser que um dia eu vá usar. Cara, você investir R$ 1.600 num relógio que tem tudo para de uma outra marca de R$ 2.400 que não tem nada. Só porque você está pagando a marca. Assim, tipo, porque eu estou pagando a marca. Assim, eu tinha um amigo que se mudou lá pro Canadá, o Felipe, que tinha um canal que era específico de relógios, assim, né? Hoje não tem mais. Aí meio que tinha uma lacuna disso daí e tal. Falei, cara,
ele só meio que testava os relógios top, né? Eu quero testar também, na mesma vibe lá dos tênis, os relógios baratos. De R$500, porque aí a gente não entra no mesmo tipo de preço do que um tênis, de 150, R$200. Até tem relógio nessa faixa aí de preço, mas que não tem GPS integrado, então tem algumas funções que ele não tem e que são importantes até por básico, sabe? Assim, cara, sem isso você... É melhor você não ter. Porque, tipo... É um relógio normal. É um relógio que vai usar os sensores do seu celular. Então, você não precisa do relógio, Sim. sabe? Tipo, o investimento você pode juntar um pouquinho mais uns R$200, você junta mais uns 3 meses, aí você compra um relógio que tem tudo integrado já. E o relógio, ele dura muito mais tempo do que um tênis. Tipo, se olha um tênis, ele tem uma durabilidade média de 800 km, né? Já um relógio, ele dura pelo menos 2 anos. Que é a garantia que geralmente as marcas elas estão te dando, assim. Então, se você fala, cara, um relógio de R$600 dividido por 2 anos, dá em torno de 20 e poucos reais por mês. Não é um grande investimento. Dá pra você, né, ir adiante com isso, assim. E o fone é a mesma coisa, né? Só que o fone ainda é mais... tem muita opção mais barata ainda. Tem tipo R$200, de R$150, uns fones bem que já atendem. Então, aí a gente começa a englobar tudo que a pessoa que corre gosta de usar. Seja um relógio, seja um fone, seja um tênis. Né? E não enviesado pela marca em si, mas em si pelo o que o produto entrega. Time, gostaram, né? E ó, aprofundando esse assunto, foi só uma pitadinha que ele deu agora pra gente. Vai lá no canal dele, do manual. Mas tem minha foto aqui no negócio. Adoro quando isso acontece, Mickey. Aqui, ó. Olha lá. Olá. Sou eu. A gente deseja que essa seja a sua caneca preferida, tá? Já vai ser. Deu certo. Vamos lá. Eu tenho lá uma em casa que eu não uso. Que é a minha filhinha, tem a mãozinha dela de quando era nenezinha. Aquela ali eu não uso. Então assim, não tem como se competir com ela, né? Sim, exato. Mas aquela lá é enfeite. Essa é pro dia a dia. Essa aqui vai ser pro dia a dia. Vai ser. Ficou muito legal. Ficou legal, né? Legal. Time, quer saber mais dessas dicas e de outras? Eu tenho falado muito disso, mas é verdade. Você vai voltar aqui e talvez a gente entre só nessa questão de produto. Porque isso é muito bom, né? E fala no detalhinho, né, Mickey? Assim, Todas as línguas, né? simples, no detalhinho e simples. Obrigado pela dica. Obrigado pelo seu tempo. E temos o último presente. Temos Tem meu também aqui, ó. Ah, tem? Tem meu também Vou aqui, receber ó. primeiro, então, né, Mickey? Obrigado, viu, mano? Pode rasgar, não tem problema não. E essa cor ainda, hein, Mickey? Ele acertou. Acertou na cor. Ó. Vai Parmeira. Vai, Parmeira. Obrigado, time. Valeu, mano. Ó. Gostei. Tem na loja sua? Ainda não, mas logo vai estar disponível nas melhores lojas com o meu nome. Boa. Mas logo aí vai estar lá no nosso canal, então se você acessando nossas redes, sempre tem os links lá, tudo mais, é só ficar ligado que daqui a pouco a gente vai lançar também. Essa aqui só eu tenho ou mais gente tem? Olha, raríssimas pessoas têm, porque foram apenas frutos de promoções. Time, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar, eu vou testar, depois eu vou vender, porque eu tenho isso com ele. E agora o nosso. Aqui é nosso pamonha presente. Achei que eu não ia ganhar pamonha de Piracicaba, meus jovens. pamonha. Tô louco. É pamonha, ó. Olha só. Pamonha, energético, bolo de milho cremoso é a melhor coisa do mundo. Pra sempre, assim. Almofadinha. Eu tenho a da minha corrida até hoje lá em casa. Lá. Da corrida. Rantella. Do Rantella. Tá lá em casa, vai se juntar agora. Muito obrigado. Fiquei muito feliz agora. Ó, pode passar pro rolê, ó. Aí. Nada aí, jovem. Time, encerrando o nosso episódio de hoje, que é o número... Já encerrando, já. Quantos minutos de episódio? Temos 1h15. Ô, louco! Agora você não pode falar mais do Mickey. Não posso reclamar do Mickey. Episódio número 36, time. Marcelo do Manual de Corrida. Obrigado, Mar. Valeu!